Bom, vamos começar então o nosso estudo de calorimetria. O primeiro passo para a gente compreender a calorimetria é entender o que é calor, né? Todos têm uma noção bem intuitiva de calor. Ah, hoje está frio, ah, hoje está quente, eu estou com calor, eu não estou com calor, eu estou com frio, eu não estou com frio. Mas fisicamente, o que significa calor? Calor é a energia térmica em trânsito. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que a gente tem um corpo A com uma temperatura T1, como tem na figura aí, e um corpo B com uma temperatura T2, como também está mostrado na figura. Se a temperatura do corpo 1, do corpo A, que é T1, for maior que a temperatura do corpo B, que é T2, haverá um fluxo de calor. O corpo A, ele perderá calor para o corpo B, ele cederá calor para o corpo B. Ou seja, o calor é uma energia que sempre está em trânsito. Um corpo não tem calor. O calor está na transição de energia entre corpos, energia térmica. E sempre, como que acontece essa transição de energia, esse fluxo de calor? O fluxo de calor sempre acontece do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Essa é a chamada lei zero da termodinâmica. Imagina, por exemplo, que você tem uma panela que acabou de sair do forno, do fogão, e você coloca em cima da mesa. Com o tempo, essa panela vai esfriar, correto? A panela vai esfriando. Por quê? Ela está perdendo calor para o meio ambiente. Só que se você pegar a mesa logo onde a panela está em cima, a mesa esquenta. Por quê? Anteriormente, a mesa estava mais fria que a panela. O calor passa da panela para a mesa, por causa de um gradiente de temperatura. E isso faz com que a panela esfrie e a mesa esquente, até que seja atingido um equilíbrio térmico. Quando se atinge esse equilíbrio térmico, a transição, o fluxo de calor cessa e os dois corpos em questão estão em equilíbrio. É mais ou menos assim que funciona um termômetro. Por exemplo, você quer medir se você está com febre. Então você coloca o termômetro no seu braço, ali no seu sovaco, embaixo do braço. O termômetro está na temperatura ambiente, 27 graus. A temperatura do seu corpo é maior que 27 graus, como todos aprendem em biologia. Então, quando você coloca o termômetro lá, o termômetro esquenta. E o seu corpo esfria para o termômetro. Mas como a relação de áreas a área do seu corpo é bem maior que a área do termômetro, o seu corpo praticamente não esfria. E o termômetro esquenta. Chega um momento em que o termômetro atinge um equilíbrio em relação ao seu corpo. Eles atingem a mesma temperatura. Tanto é que se você tiver aqueles termômetros eletrônicos, ele apita nesse momento. Quando a temperatura do termômetro para de variar, ele apita. Significa que atingiu o seu equilíbrio térmico entre a sua temperatura e a temperatura do termômetro. Nesse instante, você sabe exatamente a temperatura do seu corpo, que vai estar marcada onde? Vai estar marcada no termômetro. Então é um caso aí que a gente atingiu um equilíbrio de temperatura. É uma aplicação clássica aí do conceito de calor e fluxo de calor. Tudo bem? Vamos prosseguir. Existem basicamente dois tipos de calor. A gente vai falar de calor latente e calor sensível. Observe esse diagrama de fases aqui. Inicialmente, a nossa substância estava numa fase sólida, na temperatura inicial. A gente foi fornecendo calor, reparem aí no eixo X a quantidade de calor. Conforme a gente fornece calor, a temperatura aumenta. Repare que ela aumenta linearmente, isso é importante. Chega um instante em que a temperatura para de variar. Atinge-se um patamar ali. Repare que naquela fase de patamar está acontecendo o quê? Está acontecendo a fusão. Depois que a transformação do estado sólido para o estado líquido. Após ocorrer essa fusão, nós temos novamente um aumento de temperatura na fase líquida, que agora não temos mais um sólido. Após a fusão, nós temos um líquido. Repare que tem um aumento de temperatura até atingir uma nova temperatura, que é a temperatura de vaporização. Repare que novamente a quantidade de calor cresce, mas a temperatura não varia. Essa é a fase de vaporização. Depois que toda a nossa substância passou para o estado gasoso, conforme a gente aumenta a quantidade de calor fornecido, a temperatura volta a aumentar. Isso nos faz ter uma ideia de dois tipos de calor. Um calor que aumenta a temperatura e um calor que muda o estado físico. Então a gente vai estudar agora esses dois tipos de calor. Um deles é chamado calor sensível e o outro é chamado de calor latente. Bom, agora que a gente já viu que existem dois tipos de calor, a gente pode falar de um deles. Vamos começar com o calor sensível. O calor sensível provoca variações de temperatura. Então, lembra daqueles dois calores, que um era para variação de temperatura e o outro era para mudança de estado. O calor sensível é o responsável por variação de temperatura. Tudo bem? Quais são os três parâmetros que a gente tem para calcular o calor sensível?
Um deles é a massa. Faz todo sentido a gente considerar a massa no cálculo do calor, né? Por exemplo, é mais fácil esquentar 1 grama de água ou 100 gramas de água? Em qual deles eu preciso pôr mais calor? Eu preciso adicionar mais calor para esquentar? É claro que eu preciso de menos calor para esquentar 1 grama de água, né? Quanto maior a quantidade de matéria que eu tenho que esquentar, maior é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer. Então a massa é importante, a quantidade de matéria é importante para a gente saber a quantidade de calor, né? Um outro parâmetro importante é o calor específico, mas a gente vai falar do calor específico no próximo slide. E para finalizar, o parâmetro, muito importante também, é a variação de temperatura. Aliás, né, se a gente está falando que o calor sensível varia a temperatura, para a gente analisar isso quantitativamente, o quanto ele varia, a gente tem que ter uma relação entre a variação de temperatura e o calor. E é bem simples essa relação, né? Quanto maior a variação de temperatura que eu quero promover, seja aumentar ou diminuir a temperatura, quanto maior for a variação de temperatura que eu quiser promover, maior tem que ser a quantidade de calor fornecido ou retirado do sistema. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, se eu quero variar a temperatura da água em 10 graus, eu forneço uma quantidade X de calor. Agora, se eu quiser variar a temperatura da água em 30 graus, eu tenho que fornecer uma quantidade 3x, o triplo daquela anterior, né? Então, quanto maior for essa variação de temperatura que eu quiser, maior é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer ou retirar do sistema. Então a gente já sabe que massa e temperatura são parâmetros, né, para calcular o calor sensível. Mas é a mesma coisa, por exemplo, se eu tiver 10 gramas de água, eu quero variar essas 10 gramas de água em 10 graus. E eu tiver 10 gramas de óleo e eu quiser variar a temperatura dessas 10 gramas de óleo em 10 graus também, mesmo caso da água. Eu tenho que fornecer o mesmo calor para a água e para o óleo? Não, né? Porque depende da substância. Então, a gente tem um novo parâmetro que controla isso. Esse parâmetro é chamado de calor específico. Ele depende da substância. Ele varia de substância para substância. Mas vamos entender direito o que ele é? Ele é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa de uma certa substância. Vamos ler isso com calma de novo. Quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa. Vamos ver o caso da água. Acho que o exemplo da água fica mais claro. Para a água líquida, o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa? Isso significa que para eu elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer uma caloria. É simples assim. Para eu elevar a temperatura da água de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria. Essa acho que é a explicação clássica, né, do calor específico. E é bem simples de entender. Uma aplicação interessante do calor específico. Quanto maior o calor específico da substância, significa que essa substância precisa de mais calor para variar uma certa temperatura. Tudo bem? Porém, essa substância também precisa perder mais calor, né, para diminuir a temperatura. Então, substâncias com calores específicos elevados, elas têm dificuldade para esquentar, porque eu tenho que fornecer muito calor para ela. Porém, elas também esfriam com dificuldade, porque eu tenho que retirar muito calor dela para esfriar. Em compensação, por outro lado, a gente tem aquelas substâncias com calor específico baixo. Essas substâncias com calor específico baixo, elas esquentam muito facilmente. Porém, elas também esfriam com facilidade, né? Porque elas têm um calor específico baixo. Então eu preciso pôr pouco calor para esquentar, para variar a temperatura dela, não preciso pôr muito calor para aumentar a temperatura, só que também eu não preciso tirar muito calor dela para diminuir a temperatura dela, né? Um exemplo clássico disso é na praia, né? A água e a areia. O calor específico da areia é menor que o da água. O que significa? Significa que a areia esquenta mais rápido que a água. Então durante o dia, que tem uma grande quantidade de calor sendo fornecida pelo sol, a areia esquenta mais que a água, então ela fica mais quente, porque ela esquenta com mais facilidade. Porque ela tem um calor específico menor. Porém, à noite, quando cessa essa quantidade de calor fornecido, a tendência é que as duas esfriem. Porém, a areia esfria mais rápido que a água. Então vai chegar uma hora da noite em que a temperatura da areia vai ser menor que a da água, né? Então, durante o dia, a temperatura da areia é maior que a temperatura da água. Tranquilo. Só que à noite isso inverte. Por quê? A areia tem menor calor específico. Então ela esquenta mais rápido, mas também esfria mais rápido. Tudo bem? Então, isso é sobre calor específico. E sobre a experiência de Joule?
Como que a gente descobre uma relação entre caloria e joule? A gente sabe que energia, na mecânica, a unidade clássica é joule. Só que a gente usa muito em calorimetria a unidade caloria. Como que a gente pode descobrir uma relação entre caloria e joule, já que as duas unidades servem para a energia? O Joule fez isso. Ele fez o quê? Ele propôs uma experiência que juntasse as duas partes. A energia da mecânica com a energia da calorimetria. E ele fez um negócio assim, ele pegou um recipiente isolado, colocou água. Dentro desse recipiente com água, ele colocou umas pás que estavam presas a uma manivela. E essa manivela estava presa a uns pezinhos. Conforme esses pesos caíam, a manivela girava e a pá agitava a água. Né? Então o que ele propôs? Que a energia potencial gravitacional dos pesos era transformada em energia cinética de rotação nas pás, e essa energia cinética de rotação agitava a água, aumentando a sua temperatura, ou seja, um calor era fornecido para a água, um calor sensível. Então ele pegou de um lado da equação e fez a conta mgh, energia potencial gravitacional, e igualou essa conta com mc∆t, que é o calor sensível. Ele sabia a massa de água, sabia a massa dos pesos, sabia o calor específico da água, sabia a altura, sabia a aceleração da gravidade g, e ele descobre então uma relação, porque ele acha que de um lado da equação dava, por exemplo, 1 caloria, e do outro lado dava 4,2 joule. Então ele descobriu a relação entre caloria e joule. Tanto é que a unidade joule foi batizada com esse nome, em homenagem a ele. Né? Então, é relação importante. 1 caloria igual a 4,2 joule. Tudo bem? Para finalizar, a gente tem que falar das convenções de sinal. É bem simples essa parte. Vamos lá. Se a temperatura final do sistema for maior que a temperatura inicial, então a gente pode dizer que a variação de temperatura é maior que zero, ela é positiva, certo? Dessa forma, o calor vai ser positivo também. Por quê? Massa é sempre positivo, calor específico é sempre positivo. Então, se a variação de temperatura é positiva, o calor é positivo. Então, a gente diz nesse caso que uma quantidade de calor foi fornecida ao sistema. Então, como o calor foi fornecido ao sistema, esse calor positivo, ele aumenta a temperatura do sistema. Agora, vamos para o segundo caso. Imaginem que a temperatura final seja menor que a inicial. Então, nesse caso, a variação de temperatura é negativa. Então, o calor também é negativo. A gente diz que, nesse caso, o calor foi retirado do sistema. O sistema perdeu o calor para alguém, seja para um outro corpo, seja para o ambiente. Então, a temperatura esfria. Vamos aos exemplos clássicos disso? Primeiro exemplo, a gente pode falar o exemplo da panela. Né? Aliás, o exemplo da panela na mesa. O exemplo da panela na mesa, eu acho que ele explica bem isso. A panela, inicialmente, tinha uma temperatura e ela perde a temperatura. Por quê? Ela perde calor para a mesa. E a mesa ganha calor da panela. Ela recebe um calor. Né? O calor é fornecido para ela. Então a temperatura dela aumenta. Então esse tipo de convenção é importante e esse tipo de convenção vai ser muito utilizado em termodinâmica mais para frente. Bom, agora que a gente já falou de calor sensível, a gente pode falar então de calor latente. Enquanto o calor sensível é responsável por variações de temperatura, o calor latente é responsável por mudanças de estado físico. Ele não varia a temperatura. Tanto é que quando a gente olha naquele diagrama, o momento em que está tendo uma transição de temperatura, a temperatura fica, transição de estado físico, a temperatura fica constante. O calor no eixo X ele varia, só que a temperatura fica constante no eixo Y. Por quê? No momento em que acontece a transformação de um estado físico para o outro, a temperatura não varia. E todo o calor fornecido ao sistema, naquele momento, ele atua na transformação de um estado para o outro. Ele não atua na variação da temperatura. Tudo bem? Então a gente tem que saber, é claro, as transformações. Né? Quando a gente passa do estado sólido para líquido, a gente tem a fusão, do líquido para o gasoso, vaporização ou ebulição, do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. O mais importante aqui é, sempre que eu passar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, eu estou recebendo calor. Certo? O calor é positivo. E sempre que eu passar do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, ou seja, fazer essas transformações no sentido contrário, eu estou perdendo calor. O calor é negativo, ele é retirado do sistema. Tudo bem? Isso vai ficar mais claro mais para frente. Vamos lá. Os parâmetros para o calor latente. Nesse caso, a gente tem que ver que a temperatura não entra.
né? Temperatura não importa para a gente calcular o calor latente. A massa importa, tudo bem. A massa tem que importar porque a quantidade da substância que eu estou analisando faz diferença na conta, né? E a gente tem um novo parâmetro, que é o chamado calor latente específico, né? O calor latente específico, é o nome. Acho que é só, a gente diz só calor latente, vai. É o L. E a fórmula é Q igual a mL, é o produto da massa por esse calor latente. Esse calor latente pode ser tanto positivo quanto negativo. Quando que ele é positivo? Ele é positivo quando o sistema ganha calor. Quando eu passo do estado, por exemplo, quando eu passo do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Então ele é positivo nesse caso. E se ele for positivo, o calor é positivo. Agora, se eu faço as transformações no sentido inverso, se eu vou do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, nesse caso eu estou retirando o calor. Então, nesse caso, o L, o calor latente específico, ele é negativo. Então, o calor também vai ser negativo. Isso fica meio claro aqui, né? De novo, a gente tem nesse slide o mesmo diagrama de transformações que a gente tinha no outro, né, no anterior. Só que olha que interessante. Para a água, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Né? Enquanto o de solidificação é menos 80 calorias por grama. Repare que em módulo é igual, só que o sinal varia, né, num sentido em relação ao outro. A fusão é o oposto da solidificação. Repare que os módulos são iguais, só que o sinal é diferente. E o sinal negativo indica que é uma perda de calor. Né? A mesma coisa vale para a comparação ebulição, que é vaporização, com a condensação. Para a vaporização, o calor latente é 540 calorias por grama, enquanto para a condensação ele é menos 540 calorias por grama. Esse tipo de relação é importante, não é para decorar isso, só que é importante ter essa ideia, que se para a fusão é 80, para a solidificação é menos 80, porque em módulo é igual. São transformações opostas, em sentidos contrários. Em módulo é igual, porque o mesmo calor que eu forneço para fundir o gelo em água é o calor que eu tenho que fornecer, é o calor que eu tenho que retirar, né, para solidificar a água em gelo. Né? O calor que eu forneço para derreter o gelo é o mesmo que eu forneço para solidificar, é o mesmo que eu retiro para solidificar a água, em módulo. Então os sinais aí só mudam nos sinais, porque um sentido é recebimento de calor e o outro sentido é perda de calor. Tá? Isso não é para decorar, é só para entender a lógica. E aí, como a gente pode proceder para calcular o calor total a partir dos calores sensíveis e latentes? Observe o exemplo a seguir. A gente tinha, por exemplo, a água, inicialmente a menos 30 graus, e a gente quer calcular o calor necessário para obter água gasosa a 120 graus, por exemplo. Né? Vamos ver como a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tem que elevar a temperatura da água de menos 30 para zero, que é esse Q1 na figura. Como a gente calcula isso? MC ΔT. Quem é ΔT aí? É do menos 30 para o zero, então ΔT nesse caso é 30. E o Czinho? Nesse caso é o Czinho do gelo, né? Que tem que ser fornecido na questão. Agora, quando a gente atinge 0 graus, a gente precisa fundir a água. Então a gente vai ter um calor latente de fusão, M vezes L, tranquilo, que é o Q2. Só que depois que a água funde, ela passa para o estado líquido. Antes de vaporizar a água, a gente tem que elevar essa água de 0 para 100 graus, tudo bem? Então a gente vai ter novamente um calor sensível, MC ΔT. Nesse caso, é o Czinho da água líquida, não o Czinho do gelo que a gente usou para calcular o Q1. Né? E o ΔT vai ser o quê? Vai ser 100. Então esse é o calor sensível. Quando a gente atinge os 100 graus, a gente pode o quê? Vaporizar a água. Então entra novamente um calor latente, que vai ser mL. Nesse caso, L é o 540 calorias por grama. Né? Depois que a gente evapora a água passa para o estado gasoso. Então, se a gente quer levar ela até 120 graus, ela já está a 100, a gente vai fazer um calor sensível, MC ΔT. ΔT vai ser, nesse caso, 20, por exemplo. E o C vai ser o calor específico da água no estado gasoso. Né? Repare que o calor específico da água no estado sólido, líquido e gasoso são diferentes, tudo bem? Então a gente tem que calcular, nesse caso, 5 calores. E a quantidade de calor total que eu tenho que fornecer é a soma desses 5 calores. É simples assim. Bom, para finalizar esse módulo de calorimetria, umas dicas de como fazer as contas, né? E sobre unidades.
qual é a melhor unidade para usar em cada caso? Tem hora que eles dão caloria, joule, grama, quilograma. A única unidade que sempre vem certo é graus Celsius, né? Para temperatura. Essa é sempre isso. Se ele dá em Fahrenheit, aí ele quer te complicar. Como é a variação, Celsius e Kelvin dá na mesma porque ele está falando de variação. Tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe por enquanto. A dica que eu tenho que dar para escolha da unidade é sempre fazer análise dimensional. Não importa o que o problema te der. Jogue na fórmula da forma como foi dada. Isso só para calorimetria, tá? Jogue na fórmula os valores do jeito que eles foram dados. Só que você joga as unidades junto. Você leva as unidades e faz a conta com as unidades. Isso, e depois você vai simplificando as unidades. Isso parece meio estranho, mas quando a gente pegar os exemplos, acho que vai ficar mais claro. Quer ver? Vamos para o primeiro exemplo. Questão 1. Qual o calor necessário para elevar 12 kg de água em 40 graus Celsius? Ele me deu aí que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Então vamos lá. Ele quer saber o calor necessário para elevar uma certa massa de água, que ele deu, 12 kg, em 40 graus Celsius. Tudo bem? E ele também me deu o calor específico. Vamos lá, a resolução está aí. A gente sabe que Q é mc vezes ΔT. Né? A gente tem tanto m quanto tanto c quanto ΔT. Só que a gente não sabe qual unidade usar. O que a gente faz? A gente simplesmente substitui os valores que a gente tem com as unidades que a gente tem e coloca as unidades na fórmula. Repare que a gente fica com 12 quilos vezes 1 caloria por grama de grau Celsius, né? Vezes 40 graus Celsius. E olha que coisa bonita. A gente pode cortar, a gente trata as unidades como se fossem números. A gente pode cortar, simplificar, porque a gente tem grau Celsius no numerador e no denominador. A gente pode cortar essas unidades. Os números não, os números ficam, a gente só corta as unidades, tá? E aí a gente fica o quê? Com quilograma em cima e grama embaixo. Como que eu posso simplificar eles? Basta substituir um deles em função do outro, né? A gente sabe que 1 quilograma é 1000 gramas. Então, no lugar de quilograma, quando a gente passa para a próxima linha, repara que o grau Celsius não aparece mais, a gente já cortou, né? E o quilograma a gente substitui por 1000 gramas. A gente vai ter então 1000 gramas. A gente faz a conta com 1000 e 480. 480 é 12 vezes 40, tá? Agora a gente pode cortar as gramas. Quando a gente faz 480 vezes 1000, a gente fica com 4,8 vezes 10 a quinta. E a unidade que sobrou é caloria. Reparem que é exatamente a unidade que a gente quer, né? O calor é dado em caloria. Então é um problema bem simples e dessa forma você não precisa se preocupar, resolvendo as questões desse jeito, você não precisa se preocupar com qual unidade usar na hora de fazer a conta. Eu acho bem mais tranquilo fazer contas desse tipo. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. A uma amostra de 100 gramas de água foi fornecido 8,4 joules de calor. Ele quer que a gente determine a variação da temperatura. E foi dado que o calor específico da água é 1 cal, uma caloria por grama grau Celsius. De novo, vamos lá. Sabemos que Q é mc ΔT. Como ele quer a variação de temperatura, vamos isolar o ΔT. Então fica que ΔT é Q sobre mc. Vamos seguir a dica que eu dei no exercício anterior, substituir os valores na fórmula, acompanhados da unidade. Olha o que acontece. Vai ficar 8,4 joule dividido por 100 gramas vezes 1 cal dividido por grama grau Celsius. Dá pra ver aí que o grama corta o grama ali no denominador, né? Grama corta grama. Dá pra ver isso tranquilamente. Essa caloria que tá aí esse grau Celsius que tá ali embaixo, quando a gente divide uma fração pela outra, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então esse grau Celsius vai subir na hora que a gente for fazer a conta, então ele vai para o numerador. Então vai ficar 8,4 joule vezes grau Celsius dividido por 100 caloria. Agora a gente está com joule em cima e caloria embaixo. São duas unidades de energia. Elas vão ter que sumir, mas para isso eu tenho que fazer uma pequena conversão. Eu vou mexer na caloria que eu acho mais fácil, né? A gente sabe que 1 caloria é 4,2 joule. Então, no lugar de escrever cal, a gente pode escrever o quê? 4,2 joule. Repara agora que joule vai cortar joule, e a gente vai ter 8,4 dividido por 100 vezes 4,2. 8,4 dividido por 4,2 vai dar 2. 2 dividido por 100 vai dar 0,02. E qual é a unidade que sobrou? Foi o grau Celsius, que é exatamente a unidade que a gente quer de variação de temperatura. Então, para questões que ele pede para calcular o calor, calcular diretamente o calor, ou a massa, ou a temperatura, esse tipo de coisa, quando a fórmula não for muito extensa, vale a pena fazer esse tipo de análise. Joga na expressão
as unidades junto e vai cortando. Se você não conseguir cortar uma unidade em cima com uma unidade embaixo, elas são de massa, ou de temperatura, ou de energia, basta converter uma delas para outra, você vai acrescentar um número na conta, só que aí você vai poder cortar as unidades, né? É o que eu faço nesse tipo de questão. Eu acho que é um jeito mais simples de resolver esse tipo de problema, né? Então esse foi o nosso módulo de calorimetria.